Existem vários personagens que já tiveram algumas versões no cinema, né? De lendas como Robin Hood, até personagens nos quadrinhos como a Fênix Negra, por exemplo. E sabe o que todos eles têm em comum? Olha aqui atrás, aqui, moro, cara, é onde fica todo lixo. Ninguém, absolutamente ninguém conseguiu fazer esses personagens do jeito certo. Como é que pode isso? Você não acredita em mim, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos. Inês Peter aqui, porra, a galera fala sério. Bom, no papel, transportar alguns personagens pro cinema é relativamente fácil. Pô, te deu uma tarefa, pô, você tem que pegar esse personagem aqui e passar pro cinema. Ah, é só copiar, né? Só que eles não copiam, percebeu isso? O material original tá ali, é só pegar e fazer. Mas parece que isso não é nada simples, pelo menos parece. A gente sabe bem que não é nada simples, porque a gente não consegue ver as coisas funcionando dessa forma. E alguns casos acabam simplesmente nunca dando certo. Por mais que novas versões sejam feitas o tempo todo. Os caras não acertam, parece que aquele personagem tem uma maldição, não consegue fazer direito. E a culpa nem sempre é do ator, ok? Mas é literalmente ele que tá dando a cara lá, a tapa, e acaba sendo acusado de não ter entendido a obra original. Tipo, a culpa é do ator, mas às vezes não é o ator. Mas tem muita gente responsável por isso, né? De diretores até estúdios que simplesmente não conseguem sossegar o facho na hora de criar alguma coisa. Seja lá o que for, é o ingrediente que causa isso. Eu separei aqui alguns casos que realmente não deram certo nunca. Sempre fica ruim, se liga. Robin Hood. Todo mundo tá careca de saber como é a lenda de Robin Hood, né? O príncipe dos ladrões que roubava dos ricos para dar pros pobres. Quem é que não conhece isso? Fala sério. O que ninguém sabe é como que nunca, até hoje, conseguiram fazer um filme decente sobre esse personagem. É claro que a história é batida, ela tem 700 anos, mas nesses 700 anos não existe um só filme inspirado na história do Robin Hood que não seja completamente cheio de problemas. Né? O Hollywood não consegue superar esse problema. Nem mesmo um filme com ares de épico que foi dirigido pelo Ridley Scott e com Russell Crowe no papel principal consegue fazer jus ao personagem. E as melhores opções continuam sendo as versões mais infantis mesmo, principalmente a da Disney. Ninguém acerta no Robin Hood. Escute, Robin, você se arrisca demais. Me arrisco? Você está brincando. Tartarugas Ninja. Os primeiros filmes das Tartarugas Ninja estão na memória afetiva de muita gente. Na minha pra caramba, tá, né? Mas, analisando sem isso, não dá pra dizer que são bons. E tem motivo pra isso. Afinal, eram filmes muito baratos, orçamento baixíssimo, né? Nem existia CGI tão bom assim naquela época. Então a coisa foi feita do jeito que deu pra ser. Sem nenhum CGI. Você consegue imaginar a Tartaruga Ninja sem CGI? Porra, vai parecer o maluco da Carreta Furacão fantasiado lá, sem desmerecer a Carreta Furacão, que ainda é melhor, ok? Bom, anos depois a gente teve reboots e remakes na esperança de que finalmente haveria um grande filme. Mas Santa Tartaruga, nem o Michael Bay deu jeito na franquia, que varia muito entre séria demais pros quadrinhos e boba demais. Tem que achar um meio termo aí. E geralmente são as animações que chegam bem mais próximo do ideal, do que tem que ser. As animações são boas demais, vamos falar a verdade. Pra mim parecem uns mini Shrek. Será que um dia alguém vai acertar a mão com esses personagens que são tão legais, mas são tão maltratados pelo cinema? É que fica, tipo, bem mais legal de Gosma é falar. bem mais falei isso pra ela. Gosma. É legal, não é? Gosma. Pinhead. Bom, em Hellraiser todo mundo curte demais a presença rara, mas importante, né, do sacerdote do inferno popular Pinhead, o chefe dos cenobitas. Até o segundo filme da franquia tava indo tudo bem, só que os outros 8 filmes, e sim, é muito filme mesmo, né, são simplesmente horríveis, e justamente por causa do Pinhead. No primeiro ele aparece 10 minutos, é o inimigo mais poderoso. Enquanto nessa sequência todo mundo coloca ele lá o tempo todo, chega até a ficar batido. Claramente quem assumiu a franquia depois não entendeu o que é o personagem, ou não teria feito isso que fizeram com ele. Não é à toa que desses 10 filmes no total, os últimos 6 não chegaram a sair no cinema de tão ruins, né? E eu tô tirando esse último remake que fizeram com a Pinhead, né? Então assim, ela também não ficou lá essas coisas, né? Elas também não acertaram. Então acho que o mais que pode acontecer é a gente rezar por Hellraiser, por mais contraditório que seja, né? Pelo que você tá rezando? Robocop! O primeiro filme do Robocop é um clássico, tanto pro bem quanto pro mal. E a gente acaba tendo mais memória afetiva do que qualquer outra coisa. Só que, pensando bem, talvez ele seja bom mesmo, né? Se a gente comparar com a sequência, que tipo é muito fraca. Aí, se compara com a sequência, o Robocop original é fantástico. Depois ainda tentaram fazer 4 séries de TV do personagem, é complicado dizer qual delas é pior. Galera, sério, as séries são impossíveis de assistir de tão ruim. Rolou anos depois um reboot com o diretor brasileiro, o Zé Padilha, mas sinceramente não é tão legal não, eu não aconselho não, ok? Pra quem é mais novo, talvez nem saiba, mas o Robocop é um personagem icônico dos anos 80. E quem viveu naquela época sabe que é uma pena que a gente não tenha uma versão realmente boa dele no cinema. Os filmes originais dele são fantásticos, fantástico como tem que ser, né? Você está preso, vagabundo. Fênix Negra. A saga da Fênix Negra é com certeza uma das histórias mais
conhecido, os X-Men é um clássico nos quadrinhos, né? Se não é a mais clássica, é uma das mais clássicas. Sempre que tentam adaptá-la pro cinema, dá errado. Na trilogia original dos X-Men, a coisa parecia que ia ser grande. Mas o terceiro filme é tão fraco que essa história gigantesca da Jean Grey sendo possuída pela Força Fênix virou uma subtrama. Como é que pode isso? Tipo, virou um detalhe no meio de um monte de coisa acontecendo. Não era pra ter acontecido isso. Aí, anos depois, com o reboot, né, as viagens no tempo e tudo mais, a gente ganhou um filme só sobre esse arco. Só que a franquia dos X-Men no cinema nessa época meio que já tava condenada, já tava tipo nos últimos dias, né? É engraçado esse nome, mas enfim. Aí no fim das contas o filme também é ruim, fraco e não entrega 1% do que representa esse arco nos quadrinhos. Pô, é tão difícil fazer uma Fênix Negra decente. Do you think I need eyes to see, ears to hear? Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é uma equipe de heróis que simplesmente não tem sorte no cinema. Já tentaram, não tem sorte. É impressionante. Foi feito um filme em 1994, mas é tão ruim que nem chegou a ser lançado. Sim, existia um filme lá com o Quarteto Fantástico bizonho. Aí depois tem os dois originais, que também pecaram muito, ok? Não vou dizer que são horríveis, mas pecaram pra caramba, poderia ter sido muito melhor. Mas aí quando saiu o reboot de 2015, segura. Muita gente começou até a gostar dos outros. Pra você ter noção de tão ruim que foi, sério, galera, o negócio é nível Batman e Robin do Joe Schumacher. Sabe aquele Batman com o peitinho? É mais ou menos isso. Enquanto isso, o tempo passa, a Marvel mantém o hype no alto, mas a verdade é que a gente não teve uma boa versão do Quarteto Fantástico no cinema até hoje, o que é péssimo se a gente pensar na importância que eles têm pra todo mundo. Olha o que o pessoal de marketing me deu. Saca isso, você vai adorar, escuta. Tá na hora do pau. Vai pegar, não vai? Resident Evil, todo mundo. Os primeiros filmes de Resident Evil fizeram quase tanto sucesso quanto os games e agradaram bastante até, só que tem um detalhe que mesmo os fãs dos filmes vão concordar. Não tem praticamente nada a ver com jogos em termos de personagens e elementos de história. Galera, me ajuda, né? Nem parece a mesma história, pra falar a verdade. As séries animadas de Resident Evil também não ajudam. Apesar do visual dos personagens serem mais parecidos com os dos jogos, né? Por motivos óbvios, essas séries só focam na ação. Ninguém desenvolve o personagem e aí fica complicado. E a série mais recente em live action, porra, pelo amor de Deus, o que é aquilo? É impressionante como ninguém em Resident Evil passa nem perto dos personagens dos games. Parece outra adaptação, absurdo. The Last of Us tá aí pra mostrar que é possível sim fazer uma adaptação de game fiel. Ainda mais com zumbis, né? E você lembra de mais algum personagem ou franquia que ninguém consegue fazer direito no cinema? Conta pra gente aqui nos comentários, comentem. E se inscreve no canal com o sininho ativado. A cada 10 pessoas que assistem nossos vídeos, 3 não estão inscritos. Porra, me ajuda a sair dessa estatística se inscrevendo no canal agora. Vai ser bom demais, né? Você inscrito com o sininho. Obrigado por isso. Obrigado por esse desejo triplo, hein? Tamo junto demais, até a próxima. Fui!